amados, paz e bênção, é bom recebê-los aqui mais uma vez, nessa terça-feira. Hoje nós vamos, de fato, começar o nosso estudo no livro Kryptonita. Quem tem o livro já? Levante a mão aí. Alguns disseram que está chegando. Chegando o quê? Ah, o teu livro? Ah, legal. Legal. Esse aqui é o livro que nós vamos estar usando. E eu gostaria de recomendar a todos que, por favor, comprem. Nós já utilizamos os livros do pastor John Bevere em outros momentos. E todas as vezes foram muito bons. Quem fez conosco aqui A Isca de Satanás, quem lembra desse livro? É um dos livros dele, né? Foi bem revolucionário ali aquele momento utilizando esse livro do John Bevere. E eu tenho certeza que esse que nós começamos a usar hoje também será uma bênção. Amém? Vamos orar de novo, queridos? Senhor, nós vamos nesse momento começar a ministrar a Tua palavra. E nós entendemos que esse é o momento mais relevante do culto, ainda que todos os momentos sejam importantes. E é normalmente nesse momento que o inimigo quer roubar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, dispersando os nossos pensamentos, mexendo conosco de alguma maneira. E nesse momento eu quero repreender, em nome de Jesus, toda a perturbação. Que os nossos ouvidos e mentes estejam cativos ao Senhor. Que nós possamos ouvir a voz do Espírito, a instrução que o Senhor tem para nós hoje. Que todos nós saímos daqui edificados, alimentados, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Que o Senhor receba desde já toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. A igreja diz o quê, amados? Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Legal, um livro de nome conhecido, mas um pouco estranho para ser um livro evangélico, né? A Kryptonita. Tem alguns jovens aqui que com certeza se esforçavam para não perder um episódio do Superman, né? Domingo? Tu assistia muito Superman? Super-Homem. Aquele cara que usava um colã bem colado, né? E com todo respeito ao super-herói, com a cueca por cima da roupa. Isso era meio estranho, não era, gente? Vocês já notaram isso? Eu não quero desmerecer o poder, é que eu acho engraçado aquela roupa dele. E uma capa, né? Tirando isso, o cara era imbatível, né? Ele conseguia enxergar as coisas de longe, né? Ele conseguia enxergar por entre paredes, não era, gente? Quando ele esticava a mão assim e subia, ele chegava rapidinho passava próximo do sol, das estrelas, não acontecia nada com ele. O cara era um Superman, né? Um super-homem, como diz o nome dele. Eu quero ler um pouquinho aqui da introdução do livro, para vocês ficarem interessados um pouco mais e poderem ler. É sempre bom quando vocês leem, porque eu não vou conseguir falar sobre tudo que tem no livro num momento aí de 40 minutos, 45 minutos, não vai dar. Então eu vou falar uma parte, você vai dizer, ele não falou daquilo. É verdade, você tem que ler o livro, não vai dar para falar sobre tudo. Mas eu vou ler um pouquinho do começo aqui na introdução. Talvez isso o surpreenda, mas eu nunca antes na minha vida quis parar de escrever um livro tantas vezes. Vou explicar num instante, mas primeiramente, como um livro intitulado Kryptonita aplica-se a seguidores de Cristo. Perguntem tanto. Permita-me uma breve explicação. A maioria de nós conhece a palavra Kryptonita através da história fictícia do super-homem, o que já praticamente tornou-se um folclore norte-americano. Foi originalmente escrito pelos amigos do ensino médio Jerry Siegel e Joe Shuster e publicado pela primeira vez em quadrinhos em 1938. Só o Zeca que deve ter visto esses quadrinhos, ele não veio, né? O enredo de um herói benevolente que possuía superpoderes
foi um perfeito antídoto na época da tirania nazista. A popularidade do super-homem cresceu exponencialmente e, eventualmente, foi lançado não apenas pela mídia impressa, mas também no rádio, na televisão e em filmes de sucesso. Após um tempo, as histórias se tornaram um pouco maçantes para os telespectadores devido à invulnerabilidade do super-homem. Ninguém destruía ele. Isso motivou os escritores, em 1940, 2 anos depois, a introduzir o que se tornaria a famosa substância chamada kryptonita, um composto do planeta do super-homem capaz de neutralizar seus poderes super-humanos. Sob a influência da kryptonita, o super-homem deixava de ser mais poderoso do que um ser humano. Como cristãos, há uma kryptonita que neutraliza o poder e o caráter que recebemos de Deus. Aí uma pergunta: o que é? Como a reconheceremos? Ou como a reconhecemos? Como nos afeta individual e coletivamente? Como impede a nossa eficiência ou a nossa eficácia e a nossa capacidade de alcançar os perdidos? O que perdemos sob a sua influência? Porque é facilmente camuflada? Essas são algumas perguntas que vamos abordar nesse livro. A introdução continua, mas eu vou parar aqui apenas para ter realmente um começo aí desse conteúdo. E ele faz logo em seguida, né? Por quê? Uma outra pergunta: por que kryptonita? Bem, o autor escolheu esse título por ter observado muitas semelhanças entre o super-homem e um homem cristão, ou o povo de Deus, o povo cristão. Ele diz assim, que o Superman, ele não é deste mundo, deste planeta. E nós, também os filhos de Deus, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós também não somos desse mundo, né? Em nós há um desejo pela eternidade. O que é desse mundo é a matéria, mas aquilo que vem de Deus é eterno, que é o sopro, é o Espírito. O Superman tem poderes sobrenaturais que os outros não possuem. O cristão também tem poderes sobrenaturais que aqueles que não são cristãos não possuem. Poderes esses concedidos pelo Espírito Santo. O super-homem, ele luta contra o mal. E nós, cristãos, também lutamos contra o mal. Não é verdade? O Superman protege e liberta os oprimidos pelos vilões. E nós protegemos os fracos e libertamos os cativos. Quantos cativos das drogas, da imoralidade, da desonestidade foram libertos? Não é? A força do Superman vem do sol. E a nossa força vem da estrela da manhã, Jesus. Uma outra semelhança é que há uma substância que deixa o Superman fraco e dominado. Semelhantemente, há algo que nos deixa fracos e também dominados. Então, o que é a kryptonita? A kryptonita que nós, do Superman, nós conhecemos, né? Que era uma substância radioativa. Era bem interessante, quando passava os episódios, que ele ficava realmente muito fraco, né? Muito frágil. De fato, nem parecia o super-homem. Além dele ficar um homem fraco, ele ficava um homem incapaz, ele ficava desmotivado, ele não conseguia reagir, né? Ele ficava medroso, né? Ele fazia muito aquele gesto assim de repulsa, de medo. Ele ficava, na verdade, irreconhecível. Então, essa força kryptonita tornava aquele homem forte um homem inofensível. Um homem comum, uma simples criança que de repente tivesse com aquela substância, dominaria o Superman. E a nossa kryptonita? A nossa kryptonita também causa os mesmos danos a um cristão, a um super-homem cristão, a um super-homem de Deus, né? E também nos deixa
enfraquecidos, fragilizados, desmotivados, medrosos, né, com medo, e também nos deixa irreconhecível, nos torna pessoas vulneráveis. Quando nós nos envolvemos com a substância que nos deixa fraco, nós nos tornamos também irreconhecíveis. Veja, essa força chamada pecado, ela derrubou muitos homens ao longo da história. Eu vou citar aqui alguns poucos exemplos. Vocês lembram daquele cara chamado Sansão? Pensa num cara que tinha um chamado completo. O anjo apareceu para os pais dele, disse tudo que ele tinha que fazer, inclusive que ele não poderia cortar o cabelo, que ele seria um homem que tinha já um destino, que tinha um propósito específico para ele. E Sansão começou a flertar com os seus próprios desejos. E aí ele se depara com mulheres de outros povos, de povos pagãos, e ali ele se depara e se abraça com a criptonita, que deixa um homem de Deus fraco. E depois, vocês conhecem bem a história, tempos depois, aquela força maldita, aquela força maligna, chamada pecado, toma o grande Sansão, o homem invencível, o homem que destruía centenas de homens com a ossada de um animal, o homem que tinha capacidade de rasgar um leão ao meio, fica cego, sem força nenhuma, porque a criptonita o destruiu, o pecado. Lembra de Saul? Saul foi um homem também escolhido. Deus, o Espírito veio sobre ele. Saul profetizou várias vezes, tomado pelo Espírito Santo, mas depois ele também tomou o lugar de Deus, queria tomar o lugar de Deus, cedeu. A criptonita dele nós podemos chamar de orgulho, de altivez. Um homem que queria honra para si, queria sempre ser ele o Deus dele, o Deus de todos. Qualquer coisa que tivesse fora do interesse dele, ele rompia. Chegou o momento que ele quis até sacrificar no lugar de Samuel, lembra disso? Naquele momento o Senhor rasgou o reino dele. O pecado destruiu aquela carreira daquele homem. A criptonita. Lembra de Davi, o grande homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus? Também foi tomado por essa criptonita. Em 2 episódios bem marcantes. Um foi a mulher, Betseba, e o outro foi quando ele achou que o exército dele era muito grande e que ele precisaria contar para mostrar o quão poderoso ele era. E Deus disse: você só vence porque eu estou na frente. E ali Deus coloca 3 provas, 3 consequências daquele pecado, para ele escolher um deles. E ele escolhe ficar 3 dias na mão do anjo do Senhor. A criptonita também do pecado derrubou Davi, derrubou Jonas, não é? Que julgou o povo, que disse: eles não merecem o perdão, eles devem ser destruídos. E tomou também o lugar de Deus. E vocês viram que foi o único cara, o Jonas. Depois eu quero falar sobre isso com você, como que é ficar dentro de uma baleia, né? A gente chama de baleia, né? Nós não sabemos o nome do peixe. E depois ser cuspido pela baleia. Tudo isso porque a criptonita do pecado tomou a vida daquele profeta, daquele homem de Deus. E um ponto é que essa criptonita que nos alcança, ela neutraliza o caráter e o poder que nós recebemos de Deus. Uma coisa interessante nessa criptonita do Superman é que ela não era facilmente percebida. Quando ele percebia, ele já estava envolvido com ela. Você sabe que isso acontece no nosso meio? A criptonita, ela vem muito sutil, Heraldo. Às vezes ela pode vir como um líquido, que você vai dar só uma meladinha, como é que chama, né? Só uma bicadinha, né? Ou então só uma tragadinha. Ou então eu vou só responder para aquela menina que está dando bola para mim, mas eu sou casado, não vai acontecer nada. É só mesmo para eu me divertir. Vem bem sutilzinho, bem sutil.
Você nem percebe que a criptonita está te abraçando aos poucos. E aparentemente você está no controle. E de repente, você está controlado. E veja que isso tem acontecido não só individualmente. Isso também tem acontecido coletivamente. Muitas igrejas estão aos poucos, não é de hoje isso, é um processo longo, se mundanizando. E hoje, eu estava pensando, esse dia eu estava orando, eu disse, Senhor, para encher lá aquele auditório de homens, o que eu teria que fazer? Que temas eu teria que trazer para encher de homens? Será que nós deveríamos pintar aqui, colocar uns holofotes, um jogo de luz? Porque cada vez mais, apesar do exagero da brincadeira, aos poucos nós estamos indo para o mundo nos inspirar para fazer os cultos, como eu falei semana passada. A gente está deixando de lado a busca da instrução na palavra de Deus e buscando motivações lá fora. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Quantos crentes, de verdade, nós temos aqui hoje? Se você é crente mesmo, se eu já me converti, eu sei quando foi, o dia que foi, eu me batizei. Fica de pé, só os crentes. Os crentes mesmo. Se você não tem convicção, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui julgando ninguém, não. Legal. Show de bola. Glória a Deus. Só o domingo que ainda não é, né? Regilson, vai ter que discipular o homem aí, varão. Pode sentar. Então você é um superman. Você é um super-homem de Deus. Você recebeu uma nova natureza. Você tem coisas sobrenaturais na tua vida. E o autor faz uma pergunta: qual é o nosso maior desejo? Ser bem-sucedido. Me ajude aí. O que seria o nosso desejo? Ser um referencial na sua área, na sua profissão. Ganhar na loteria? É o nosso desejo de ganhar na loteria, né? Ser um homem popular, um cara bem conhecido. Ter um casamento feliz com uma mulher linda, belíssima, mesmo você sendo feio. Não, isso não. Ser influente. As pessoas me ouvem, eu tenho influência. O que mais? Ter grandes amigos ricos, políticos, gente da alta, gente que tem grana, que tem avião, que tem helicóptero, tem segurança. Eu sou amigo do fulano que tem até segurança, né? Que mais? Eu quero ter muita saúde, uma saúde de ferro. A bactéria vem e volta na hora, porque eu tenho muita saúde, né? Eu queria ter muita saúde. E uma coisa importante, Jean, ter grana. Ter grana para eu, Sérgio, comprar tudo que eu quiser. Eu vi ali, eu tenho, não me falta. Qual é o seu maior desejo? Qual é o nosso maior desejo? O que te empoderaria? Te deixaria de fato um homem forte, um homem insuperável. Ainda que, amados, tem muita gente que tem isso tudo, que eu citei até mais. Mas existe algo em nós que nada vai ocupar esse lugar. Você vê, tem empresários riquíssimos que nem sabem o que tem. Uma vez eu vi um contador fazendo o renda de um empresário, e ele contava dizendo assim, que na hora que vinha as propriedades, isso aqui é nosso também? Isso aqui ele nem lembrava o tanto de coisa que tinha. Jogadores, atletas, artistas de Hollywood, que tem tanto, que tem muito, tem lancha, tem carros, tem tudo de bom que se imagina, mas muitos deles acabam na droga. Muitos se envolvem em tanta imoralidade que depois começam a se relacionar com pessoas do mesmo sexo, para não usar aquela outra palavra que já não pode mais falar, né? Alguns se matam porque tem uma angústia muito grande dentro de si, que o dinheiro não resolve, a fama não resolve. Sabe por quê, gente? Porque todos nós temos um vazio grande.
que só cabe Deus nele. É o lugar que o Criador fez para ele habitar. Então, aquilo tudo que nós buscamos como prazer, acaba muitas vezes se tornando uma dor, uma angústia. E aí você vê tanto pobres angustiados, como ricos, sofrendo. O dinheiro não resolve. Porque, como diz o Salmo 1, né? Ele não tem prazer na lei do Senhor. E ele procura encontrar o prazer em várias coisas, E ele descobre que ele está o tempo todo buscando e nunca alcança. A Bíblia diz que o Senhor colocou em nós o desejo pela eternidade. Eclesiastes 3:11 fala isso. Pode colocar aí, diz assim: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração dele. Que linguagem é essa, homem de Deus? Sem que o homem possa descobrir. Coloca a NVI ou a NVT, por gentileza. É mais fácil entender. No meu acho aqui. E no entanto, Deus fez tudo apropriado para seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Então, esse senso de eternidade nos liga a Deus. Você precisa compreender e lembrar que o seu tempo aqui é temporário, mas a sua existência é eterna. Estão ligados? Quando uma criança é gerada, seja ela gerada no leito matrimonial, na aliança do casamento, ou até mesmo um estupro, ou até mesmo uma criança que veio indesejada, ela é eterna. O que vai morrer é o corpo dela. Há a matéria que volta ao pó. Sempre eu me intriguei com a palavra que Jesus falou, João 6, eu acho que 65, quando ele diz que o corpo para nada presta, para nada serve. A tendência é ele definhando. É o Espírito que traz vida. E é esse Espírito que nos sinaliza, nos leva para a eternidade. Deus colocou isso no nosso coração. Veja, Romanos 1, 19 e 20. Vamos ler esse também. Veja, Deus é grande, por mais que a ciência, por mais que os cientistas estudem e tentem entender aquilo que foi criado, o homem por si mesmo nunca vai alcançar a profundidade, a grandeza, a glória, a compreensão de quem é Deus. Às vezes eu fico pensando, por exemplo, num corpo humano. Luiz, corpo humano, você vê na saúde humana, Flá, se tu tem problema na vista, tem que ter um especialista, um cara que só estuda aquilo. Não é? Se tu tem um problema nos ossos, é outro tipo de ciência. Imagina, Deus, Ele conhece cada fio, cada poro do teu corpo, Ele sabe tudo. A grandeza de Deus é inatingível pelo homem. E olha o que ele fala em Romanos 1, 19 e 20. Vamos ler junto? Sabem a verdade a respeito de Deus, pois Ele a tornou evidente. Por meio de tudo que Ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Há um espaço em você, em mim, em todo ser criado, que só Deus pode suprir, pode ocupar. No entanto, o pecado, como todos nós sabemos, rompeu essa comunhão. Amados, eu tinha a área da minha vida que rompeu com Deus. Várias áreas. Mas o momento em que eu consegui entender conscientemente, me redimir
na cruz, confessando o Senhor os meus pecados e começando a construir uma nova história. Eu tinha algumas imagens na minha mente que eu criava assim, como se eu tivesse num grande campo e tivesse feito uma plantação ruim. Você plantou, como é o nome daquele mato que rasga a gente, bem baixinho, tiriri, como é? Tiririca, né? Coça, como é o nome? Urtiga. Você imagina você fazer uma plantação ruim daquela. E depois você dizer, agora eu entendi, eu preciso arrancar tudo isso. Preciso arrancar todo esse lixo, todo esse negócio mal, que causa mal a mim e a outros. E eu preciso fazer uma nova plantação. Que eu possa gerar novos frutos e fazer uma nova colheita. Eu imaginava assim, na minha simplicidade. E Deus sabia que não tinha como nós resolvermos isso só, gente. Não teria como nós resolvermos isso sozinhos. É aí que está a presciência de Deus. Ele sabe antes de acontecer, né? Que nós precisaríamos de um Salvador, de alguém que pagasse por nós. E que pudesse resgatar esse poder em nós que nós tínhamos lá no Éden, como vocês viram na série Dons. Então ele manda o seu filho, ele veio como homem. O Deus que se torna homem, gerado pelo Espírito Santo, sem a natureza pecaminosa. E ali ele mostra que é possível restaurar a imagem de Deus em você. Vamos falar junto? É possível restaurar a imagem de Deus em mim. Jesus veio para nos dizer isso. Aquele homem que foi criado lá atrás com superpoderes e que o pecado, a criptonita levou, Jesus veio para mostrar que ele é o protótipo de um novo Adão, de uma nova descendência, de novos filhos que foram recebidos como filhos a partir do momento em que entregam suas vidas ao Senhor Jesus. E Jesus mostra que eu e você, se vivermos como ele viveu, podemos conseguir tudo o que ele conseguiu. Ele diz, eu vim trazer vida, e vida abundante. Sabe uma das passagens, Heraldo, que mais me chama a atenção, mas eu fico assim, boquiaberto, foi quando Jesus teve aquele episódio em que Lázaro foi ressuscitado. 4 dias. Já estava estragado. Lázaro estava estragado ou não estava? E quando Jesus chora, ele fala uma coisa ali, Domingos. Ele diz, Pai, tu nunca negaste algo que eu te pedi. Deus tem negado alguma coisa que você pede? Aqui tem um comando de Deus. Porque tudo que ele pedia era para a glória do Pai. E ele disse que o Pai se glorificaria no Filho. Então ele manda os homens remover a pedra. E ele diz, vem para fora, correto? Lázaro. Se ele fala, vem para fora, podia ter vindo dezenas. Porque a palavra tinha autoridade. Então ele chama especificamente Lázaro. Vem para fora. Ali demonstra claramente o poder que havia sobre Jesus. Ele recebeu autoridade na terra e no céu por conta da obediência. Veja que, por que nós temos tantas promessas através de Jesus? Esses dias eu estava numa luta, numa angústia muito grande, e o Senhor me levou a meditar em Isaías 53. Quando ele diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Mas que também ele, quando ele completasse a obra, ele receberia uma glória.
E aquilo me animou muito. Porque até a enfermidade, até a luta, que você não consegue controlar, é instrumento de glória nas mãos do Senhor. Então, por que, querido, que nós, que antes você e eu, éramos filhos das trevas. Você tinha um pai. Você era filho das trevas. E agora você é filho de Deus. Você já parou para entender isso? Você é filho de Deus. Então, nós recebemos muitas promessas de que nós teríamos uma vida extraordinária. A pergunta é, e por que você não tem uma vida extraordinária? É um tempo que nós estamos vendo muitos divórcios. Talvez aqui tenham alguns divorciados que estão presentes, que não estão, fazem parte do grupo. Talvez aqui tenham muitos endividados, doentes, fracos, homens infelizes no casamento, infelizes na profissão. É um infeliz, como alguns dizem, né? Seu infeliz. Dão até o nome da pessoa de infeliz. Pessoas que têm dificuldade, que vivem cheio de inimizades. Eu tinha dificuldade nessa área, Deus rompeu isso. Pessoas que eu queria ajudar, às vezes ela entendia que eu queria, tipo assim, o lugar dela, se fosse no trabalho. E o meu coração queria ajudar. Havia uma comunicação errada comigo. E eu tinha muita dificuldade nessa área. Glória a Deus que o Senhor me libertou disso. Muitos filhos feridos. Filhos que têm problema até na sua sexualidade, que você talvez jamais esperava isso. Consequentemente, nós vemos igrejas fracas. Se o indivíduo está fraco, igrejas fracas, a corrupção avançando, pobreza, gente pobre, dentro da igreja, não era para ter. Por quê, querido? Por quê? Nós vamos fazer algumas perguntas difíceis aqui, viu? Até que você chega no momento de mais entendimento, você vai dar uma caminhada aí por muitas perguntas difíceis. Mas olha, se você olhar a história de Israel, teve um tempo em que Israel era uma nação forte. As pessoas, os homens, as mulheres eram fortes, as famílias eram fortes. Eles eram fortes militarmente, eles eram fortes politicamente, eles eram fortes espiritualmente. Houve esse tempo, especialmente no reinado de Salomão, logo no começo. A prata era considerada uma pedra qualquer, porque tinha muito ouro. Não havia pobre naquela nação. Aí você vai dizer, pastor, isso faz muito tempo. Mas veja, eles viviam embaixo da aliança, de uma aliança inferior à nossa. Nós estamos debaixo da graça. Você diz, mas poxa, isso também... E nos nossos dias, olha a igreja primitiva. A igreja primitiva, aqueles homens viviam numa intimidade tremenda com Deus, que em alguns lugares que eles chegavam, as pessoas diziam que eles eram deuses. Porque eles oravam e acontecia. Milagres, coisas maravilhosas aconteciam. Homem cheio de poder. E o próprio Jesus, onde ele passava, vidas eram transformadas. Tem um monte de histórias. Pessoas curadas, pessoas libertas de demônio, pessoas aleijadas que voltavam a andar, cegos que voltavam a enxergar. Vidas eram transformadas. E hoje, querido? E hoje, por que não há isso? Sinceramente, gente, o que eu estou falando parece coisa de história do passado. O que nós vemos hoje nas nossas gerações? Eu fico observando que muitos dos líderes, dos pastores de hoje, aquele espírito de Elias, que deveria haver um espírito confrontador, que confrontaria o pecado, você não vê mais isso. As mensagens são sempre bem azeitadas, os irmãos não ficaram ofendidos e sair da igreja e procurar outro. A pergunta é, o que está impedindo de nós recebermos a promessa? Será que não chegou a hora de a gente fazer perguntas difíceis, perguntas desconfortáveis?
Você sabe que quando você vai ao médico, se o médico não der um diagnóstico certo, você vai fazer o tratamento errado. Se ele for querer dar uma notícia boa para você, você está com câncer, a pessoa está com câncer. E ele vai dizer, não, isso é só uma feridinha. Vou passar aqui um metiolate. Traz um metiolate aí para mim. Traz uma pomadinha aqui, gelol, nesse baque que é um câncer. E aí ele trata errado. Porque ele não quer te dar notícia ruim, te confrontar e dizer, você tem que se tratar. Você vai ter que sair do seu emprego. Você vai ter que isso. Você vai ter que fazer quimioterapia. Sei lá o que é que você vai ter que fazer. Mas não é confortável o tratamento. E aí a mensagem é uma mensagem leve, para não ofender. E daqui a pouco a doença cresce, se espalha e não tem mais cura. Então, querido, nós precisamos buscar o diagnóstico certo. Por que que não tem essas manifestações no nosso tempo? Por que que muitos estão fracos, sem saúde, sem vigor, não recebem a prosperidade de Deus? Queridos, essa história da criptonita vai mexer muito conosco. Se você quiser seguir conosco, nos próximos, são 28 capítulos, nós vamos ter 14 terças-feiras. Cada terça-feira, 2 capítulos. Mas você vai precisar ler só. Os primeiros capítulos vão ser bem desconfortáveis. Mas é necessário, é o diagnóstico. É o diagnóstico difícil. Mas você, com certeza, se entender o mecanismo de Deus, você vai sair curado. Veja, nós falamos ainda há pouco sobre a grandeza de Deus, que não há como descrever o seu poder. E que Ele nos tornou filhos. 1 João 4,17 diz o quê, hein? 1 João 4,17. Vamos ler junto. Ele diz que nós somos como Ele é. Nós somos como Cristo é. Eu não entendia muito bem isso. Porque, sinceramente, eu sempre me achei muito abaixo de Jesus. E é verdade. Mas ele diz, eu dou autoridade. Não foi eu que tomei a autoridade. Ele nos dá autoridade. E 1 Pedro 1,4, ele diz que Pedro diz que nós recebemos uma natureza divina. Portanto, nós não somos mais apenas humanos. Diz assim, e uma herança imperecível, pura, imaculada, que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Veja, o autor fala, essa palavra ele explica aqui para mim. Veja, assim como o super-homem foi enfraquecido pela criptonita, eu vejo a igreja, eu vejo a gente se enfraquecendo por causa do pecado. A gente fica cego. E aí é casamento destruído, doença, sem autoridade, vidas desastrosas, destroçadas. E nós estamos, então, vivendo um tempo em que o pecado se fortalece mais do que a nossa nova natureza em nós. Estão ligados? A nossa nova natureza está fraca. E a natureza dessa era, desse tempo, tem se fortalecido cada vez mais. Ele fala a palavra divino, né? A nossa natureza divina. E ele explica que a palavra divino aqui no grego é theos, aquilo que é unicamente de Deus e procede dele. Ou seja, Deus soprou uma vida diferente em você. Por isso que Jesus explicou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Eu me admiro você que é um mestre em Israel, não sabe disso. O vento sopra para onde quer, e você não sabe de onde ele vem nem para onde vai. Assim é o Espírito.
é algo sobrenatural. Se você não nascer da água no Espírito, você nunca vai ver o Rei de Deus. Você nunca vai entender o Rei de Deus. Você nunca vai entender as coisas de Deus. E ele fala que a palavra natureza, uses, gerar essência, constituição, propriedades básicas. Ele diz que essa natureza muda. Então, é claro que você, como filho, é tratado de um modo diferente. Mas sabe, gente, o que eu noto é que as pessoas vêm para a igreja, mesmo os crentes antigos, e elas querem apenas a bênção de Deus. Quando entra numa área que é desconfortável para elas, elas não querem. Se elas forem confrontadas, elas correm. Eu falei do Sansão. Você lembra que os pais de Sansão falaram para ele: tem tantas mulheres em Israel, por que você vai buscar mulher entre os filisteus? Porque eu quero. Você não pode fazer isso, mas é o que eu quero. Aí depois, se o cara se lasca todo, como diz o cearense, né? Ele vai querer dizer que é culpa de Deus. Mas se você tem uma nova natureza, como eu creio que tem, você recebe um caráter, uma imagem, uma formatação diferente de Deus, que vem de Deus. Esse sopro divino, de vida em você. Olha, eu entendi assim, gente, que eu falei já para vocês que o meu grande sonho era ser rico. Que lindeza domingo veio de nascença, não, né? Não era isso. Estou olhando os invejosos aí, eu estou vendo. Eu queria ser rico. Eu trabalhava 12 horas, 15 horas por dia, quanto tempo fosse. Mas depois que eu descobri que realmente eu entendi que eu deveria amar a Deus acima de todas as coisas, que de fato supriria. Não foi uma jornada fácil para eu chegar a esse nível. Eu perdi tudo. Literalmente tudo. Tudo. Eu já falei para vocês que Deus me tirou tudo e eu fiquei em casa esperando. Eu não podia me mexer. Até que um dia meu filho chegou, as situações difíceis, a situação ficando muito difícil, muito difícil. E eu sempre trabalhei muito. Ele disse: por que o senhor não vai trabalhar? Meu filho me confrontou e ele tinha, de um certo modo, razão, porque ele não estava entendendo espiritualmente as coisas. E eu disse para ele: eu não posso trabalhar. Você já pensou em dizer um negócio desse? Eu estou sendo tratado. E foi impressionante como Deus começou a tratar a minha alma, o meu profundo. E foi surgindo em mim o caráter de Deus. Continua surgindo, continua. Uma das coisas que eu mais peço ao Senhor é que sonde o meu coração todos os dias. Sempre. Eu quero agradá-lo. Eu quero que a natureza dele realmente seja normal em mim. E aí eu entendi que tem um jeito de você prosperar muito, que é essa abundância que Deus dá. Que é quando você serve Ele e prospera. Prospera servindo a Ele. O trabalho não é mais importante que Ele, porque Ele que dá o trabalho. A saúde não é mais importante que Ele, porque Ele que dá a saúde. E nós estamos, queridos, num processo aqui, começando hoje, da busca do diagnóstico, para você também ter a experiência que eu vivi e continuo vivendo. E passar pelo processo. Eu quero seguir para concluir, fazendo de novo a pergunta que a gente não quer fazer, que é a seguinte: se o reino de Deus está entre nós, por que não está sendo feito na terra, assim como é feito no céu, como Ele prometeu? Porque alguns crentes que faziam parte da aliança do Antigo Testamento, que eram inferior a essa aliança, viviam de forma superior à que nós vivemos hoje. Quero que você coloque aí essa última referência, 1 Coríntios 11, 28 e 32. Aqui está um dos diagnósticos. Fique ligado nisso aqui. Vou concluir aqui. A minha missão é dar 2 capítulos por semana.
dentro do tempo que a gente tem, tá? Eu estou dentro do tempo. Portanto, é aquele texto que Paulo fala aos Coríntios a respeito da ceia. Vamos ler juntos? Tanto, examine-se antes de comer do pão e beber do cálice. Pois, se comem do pão ou bebem do cálice, sem honrar o comem e bebem julgamento contra si mesmo. Por isso, o quê? Estão fracos e doentes, e alguns até já morreram. Sabe, a gente acha que esse texto aí está se referindo simplesmente à ceia do Senhor, que você tem que fazer um exame e tal, como a gente costuma falar aqui nas nossas ceias. E é verdade, de um certo aspecto, sim. Mas Paulo destaca três palavras, três consequências que nós precisamos examinar, que ele coloca para toda a igreja. Que muitos estavam, você sabe que morrer, todo mundo entende o que é isso, né? Pô, morreu. Mas essa questão de fraqueza e doença, muitos estão fracos, é como se estivessem morrendo lentamente, mesmo estando dentro da igreja. E o ponto principal aí é que essa igreja sabia que eles estavam errados. Esse é o ponto principal. Mas não se corrigiu. E isso fazia eles ficarem fracos, doentes. E alguns morreram antes da hora. Essa doença, essa fraqueza, essa doença realmente é uma falta de força, falta de ânimo, falta de coragem, falta de iniciativa. E Paulo aqui está dando um diagnóstico para ele, dando um conselho, dizendo o pecado repetido, o pecado consciente, vai enfraquecer vocês, estão ligados? O pecado consciente vai trazer doença e vai tirar a vida de alguns. Aquela igreja não estava sendo o que eles deveriam ser, o que eles foram chamados para ser, como filhos de Deus. E aqui de novo eu volto lá para o super-homem. Assim como o super-homem submetido àquela substância se enfraquecia, assim também os membros da igreja. E a igreja se enfraquecia e não conseguia viver o poder que já estava sobre eles, por causa dessa substância, desse envolvimento com o pecado. Vocês lembram que Davi, a gente até deu uma série aqui sobre felicidade, que ele disse que enquanto ele escondia o pecado, ele era consumido. O leito dele era um leito de lágrimas. Enquanto ele não consertou, e o pecado vai enfraquecendo, até gerar morte. Então, como é que nós enfrentamos isso, queridos? Confrontando o pecado. O pecado não vai sair da sua vida e dizer, estou indo embora, bye bye, não vou mais incomodar você, você está livre de mim. O pecado vai te levar ao buraco até a morte. Fraqueza, doença física, doença espiritual. Sabe, nem tudo, queridos, que acontece na sua vida tem a ver com pecado. A gente tem que ter cuidado com isso também, né, Regis? Vocês lembram daquela situação, daquele homem doente, que os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, de quem é a culpa de ele estar assim? Dele ou dos pais? Disse, nenhum, não é de nenhum. Foi para a manifestação da glória do Senhor. Lembra de Jó, que os amigos dele, aqueles 3 amigos, gente boa, o Elifaz, o Bildade, o Zofar, estavam tentando convencer Jó que tudo aquilo que ele estava vivendo era fruto do pecado. E o próprio Deus tinha dito que o Jó era um homem reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Depois Deus chama os 3 homens e dizem, vocês julgaram errado, sem discernimento. E vem uma maldição de morte sobre eles. E eles só são salvos quando Jó ora.
Então veja, nem todas as situações têm a ver com pecado. Então nós temos que julgar dentro da palavra, discernir, confrontar a pessoa com amor, incentivar a pessoa a confessar e a deixar o pecado, como Jesus advertiu. Lembra daquele homem que ele curou e ele disse assim: cuidado, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Por isso que eu sempre tenho pedido ao Senhor para Ele sondar o meu coração, para ver se há algo errado em mim. E esse confronto precisa ser um confronto com amor. Paulo estava confrontando aquela igreja com amor. Eles não estavam entendendo assim. Talvez alguns aqui também não me entendam assim. Pô, eu estava pensando que eu ia voar igual o Superman. Logo no primeiro dia, eu já ia ganhar como é que chama aí? O universo voando aí, né? E conquistando tudo. O jeito de Deus não é assim, queridos. Quando eu falei para alguém esses dias, para a gente seguir no ministério de homens só se tiver amor. Não é fácil. Estou falando que vocês são difíceis. Não é. É desafiador. Às vezes a gente quer a coisa pronta. Às vezes, DJ, a gente quer o máximo com o menor esforço. A gente às vezes está disposto a pagar um preço pelo pecado, mas não quer pagar o preço pela obediência. Por isso que muitos estão fracos, doentes, e alguns já não mais estão por aqui. Eu quero dizer a vocês que nós vamos fazer essa trilha. E eu vou trazer a palavra da verdade, com amor, com respeito, com carinho, com honra. Mas você vai ser confrontado. Porque o pecado não vai sair te dando um tchauzinho. Você vai ter que romper com ele. E talvez fazer alguns caminhos de volta. Fazer concertos com Deus, com pessoas, consigo mesmo. Para você se tornar de fato super-homem. Segundo Deus, de acordo com os olhos.